Episódio 30, não é? 30! 30! Hoje sim é o 30, que ela já disse que era o 30 na semana passada. Eu sempre para a semana vou dizer outra vez que é o 30. Foi há 2 semanas já. Pois. Já não gravámos já, bué pá. Pois não. Acontecem as coisas, eu escrevo aqui para gravarmos, não gravamos durante bué de tempo, depois chego para gravar, já não sei contar de jeito porque me estou sempre a esquecer. Depois ela diz, este gajo não sabe contar nada. Mesmo que tenha sido ontem, ela... vai estar na... Fala mais lento o microfone, mas é pá. Ora, muito bem, episódio 30. Começamos com o quê então? Já que eu estou a comer, podemos começar aqui por este tema. Está sempre. Trincar as bochechas. Aí, ainda no outro dia me aconteceu. O meu problema é que eu sou como o pai, então quando estou a comer, imagina, meto morangos com chantilly, tem uma parte que tem moeda chantilly, meto uma colher só com chantilly, meto à boca e trinco na mesma. Só não sei porquê, gosto de Porque fazer não sabes assim. comer. Dizia, eu não sei comer. E depois, às vezes pode acontecer que trinco a bochecha, mas como eu faço com tanta força, trinco que dói mesmo, parece que sai um bocado de carne mesmo. E fica lá o buraco, E depois, consegues sentir com a língua. não fica o buraco, mas incha. E fica inchado. Assim, tenho, portanto, aqui deste lado a bochecha é assim, e aqui é assim como papo. E o problema é que quando fica assim inchado, nem que eu esteja a comer normal, como tapa lá para dentro aquela bola, o inchaço, estou sempre a trincar a bochecha sem querer no inchaço, e depois dói o bué, e fico assim semanas e semanas com a bochecha inchada lá dentro. Não. A doer-me. Isso é deficiência mesmo, desculpa lá que te diga, mas... A mim foi o céu da boca, a ti é a bochecha. Eu no outro dia por acaso aconteceu-me isso, trinquei, mas não incha. Fica tipo um corte em cima e um corte em baixo. Ficou mesmo cortada. Caraca, vês? Já? Não incha, até Não fica pior. Sabias Não que acontece isso. trincar as bochechas quando estamos a comer é o melhor exemplo de que por mais que tu faças uma coisa há muitos anos, tu podes sempre errar. Eu como boeda devagarinho e bem certinho. Já não percebeu o que eu disse. Tens aí uma caneta, pá, que é para ir riscando. Pois, temas. deve ter Não. por aí. Está aí de cima Também já sabes que já falaste. Não, eu esqueço. Não, Pois quantas riscas. canetas não tenho por aí? É que nós agora temos que Bem, cada aproveitar. mesa sempre tem caneta. Temos que aproveitar este tempo porque temos bué de assuntos. Se tocamos no assunto do concerto de ontem, é logo um podcast inteiro. Pode mais ficar para a seguir. Gravamos já o... Temos Não tenho a dizer que estava muito calor, não é nada. Temos a questão de tu teres ido conduzir. Há muita coisa aí também a falar sobre isso. Que nem sequer lá estava. Fala sobre isso. Começa tu. Então, Começa pronto. pelo caminho Foi das com o meu bicicletas. carro, vou agora saber. Pois, fomos com o carro dela. Exatamente. Porque o carro dela é manual e o carro do meu pai não, e o meu estava para ir arranjar e então não era muito bom. E então ele foi conduzir pela primeira vez e aqui na Alemanha existe a possibilidade de ir a um determinado sítio onde existe uma mini representação das estradas com rotunda, com sítios para fazer marcha atrás, sítios para estacionar, etc. Tipo aquela cena em Sernancelho onde se anda de bicicleta. Pois, e normalmente existe isso em Portugal, como eu já vi, para bicicletas e para carrinhos de pedais e assim para os miúdos. Aqui não, aqui existe mesmo na realidade, que para quem anda a tirar a carta, vai, paga ali um valor durante 1 hora e anda ali a praticar com um responsável ao lado. Pronto. E ele ainda não começou as aulas de condução na escola, e assim, como ele já pode ir com umas luzes, como é que tudo funciona, aproveitámos e fomos a esse sítio. Pronto, fomos com o carro dela, por ser manual e por ser melhor para ele aprender. E acontece, a Alemanha é o quê? O país das obras. O país das obras, que em todo lado há obras, em todo lado há estradas fechadas, em todo lado há... Pronto. E então... Só havia um caminho. Aquilo era 1 hora de caminho daqui. E só tem um acesso para lá. Existe uma estrada que era a saída 11. Não era? Existe uma estrada ali em Karlsruhe que tem... Karlsruhe. Que só tem uma saída que o único acesso dessa saída é para ir para esse sítio. Só que, no sentido que nós íamos, essa saída estava fechada. Nós tínhamos que ir mais à frente, sair, dar a volta, entrar outra vez na autoestrada, para sair da saída do outro lado lá que estava aberto. Era o único acesso disponível. Pronto. E o meu pai, o nosso pai começou a dizer que não, isto tem que haver outro caminho, E vê no GPS, e vê no outro, e vê na Apple, e vê no Maps. Eu tenho iPhone, mas só gosto de usar o Google Maps e não sei o quê. E eu até uso o Google, não uso Safari nem nada. E a mim estava-me a mandar ir para outra saída, não sei o quê, pelo caminho normal. Voltar para trás. E a ti também. E ao meu pai, ele foi ao Maps, ele estava a dizer, o Maps é melhor, isto tem aqui estradas que o Google Maps não tem, blá blá blá.
E depois viu lá uma estrada, um caminho qualquer, nem dava para ver se a estrada ou não, só estava lá assim o traço, que é um caminho. E ele vê, dá para ir por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, por além. E eu disse, não vai dar, mas pronto. E ele foi, vai dar, vai dar, vai dar. Foi, chega lá, era um caminho assim, que aquilo é para andar a pé, de bicicletas. Nem Pois, sequer trânsito proibido a carros e trânsito motos. proibido a carros, dizia lá, carros e Foi motas. para lá. E ele, vamos por aqui na mesma, agora vou dar a volta pela autoestrada. Agora já estamos aqui, isto vai lá dar. Ele vai, chega lá à frente, tem aqueles pinocos, Ei, Os aqueles pinocos de ferro a fechar o caminho de mesmo ferro. para os carros não passarem. que são vermelhos e brancos. E ele, que merda. Ele sai do carro, vai lá puxar os pinocos a ver se saem. Ainda estás a contar aí atrás. Yeah. Pois aí, nós ainda estávamos à procura do caminho. Pensei que estavas a Yeah. contar já nos Não, outros. foi lá a ver se saía aos pinocos. E ele, esta merda não sai, porque experimentou todos. Porque aquilo é uma chave própria para abrir, abrir, para para tirar. E ele, e eu e o Alexandre, pronto, então vamos pela autoestrada, não sei o quê. Ele, não, isto é outro caminho. Pois, lá vamos E nós, fomos outro outra caminho. vez por outro caminho. E era outra vez assim com os pinocos. Mas tinha ao lado, ora, os pinocos eram assim, o caminho vinha aqui e aqui era relva, mas dava para ver que os carros tinham passado lá Yeah. pelos pinocos. Havia e carros a continuavam fazer à esse frente. desvio, mas se calhar, por exemplo, carros que tinham lá quintas ou Yeah. assim, para ir para as quintas, ou Pois, jipes, ou pois. isso. Yeah. E pronto. E ele, eles já passaram ali, jumba, passou logo pelo desvio, pela relva, só que aquilo tinha as marcas das rodadas. E Então- passou por ali, nós íamos, só bicicletas a vir. Bicicletas à nossa frente, Yeah. bicicletas a vir e nós tínhamos que ir devagarinho atrás das bicicletas. Era para aí um quê? 1 quilómetro ou 1 Yeah. quilómetro e meio? Quilómetro ali. Andar a 10 a hora. Yeah. bem. E pronto, e depois finalmente conseguimos ir dar ao sítio certo, vá lá. Yeah. Mas pronto, fizemos para aí 1,5 quilómetro em caminho reservado para bicicletas e Ou pedestres. seja, eu estou a tirar a carta e estou a aprender a como ir por caminhos proibidos. Moral da história: se não encontrares o caminho das bicicletas e dos pedestres também pode servir. Também pode servir. Pronto. Mas há mais. Há mais, pois, não acabou. Pois. Chegamos lá ao sítio, eu vou me inscrever, fazer o e-mail, não sei o quê, tenho que deixar lá o cartão de cidadão, ele tem que assinar um papel e tal, pagar, foi 14 euros só, uma hora, top. E depois, eu assim, todo entusiasmado, ora, vamos lá conduzir Ok, pela primeira primeira vez, é vez. sério. Nervoso e tal. Um bocado nervoso, já. Entro no carro, do lado do condutor, ajeito tudo e não sei o quê, ele dá-me as chaves, eu meto as chaves na ignição e não roda. E eu a fazer força, eu não queria partir aquilo, a fazer força, não roda. E ele, tu és burro, tens Tens que dar um jeito ao volante. que dar um jeito ao volante que isto está bloqueado. Eu dou um jeito e o volante, trac, ficou bloqueado. Não estava bloqueado. Prendeu naquela hora. Prendeu naquela hora. E eu, não estava bloqueado, não vês, dá. E ele, tu não sabes, sai daí. Sai do carro, entra ele lá, no condutor, dá a chave, esta merda não dá. Realmente, o que é que se passa aqui? Já demos cabo disto. Estávamos lá 10 minutos parados e o carro não ligava. E então descobrimos que ele estava com as chaves do carro dele, do Skoda. Eu dá as chaves do carro dele, a experimentar, meter o carro dela a trabalhar e obviamente que a chave não tinha rodava. acontecido várias vezes, mas era mesmo o volante que estava desbloqueado e eu fazia assim e dava. Pois foi o que nós pensámos. É que ele foi para lá com os calções bué da skinny, Cheios de bolsos. apertados, com 2 bolsos só e com os bolsos cheios. Pois, bolsos Telemóvel, chaves, vape, carteira, mas não sei o quê, bué das cenas nos bolsos, chaves do carro dele, chaves do teu carro, chaves de casa, não sei o quê. Portanto, E os depois bolsos. ele nem encontrava a chave do teu Ele carro. ia assim, peraí. Isto assim, aqui bué da skinny e depois aqui com os montes assim, que ele nem encontrava nada. E depois, pronto, lá liguei o carro. Olha, sério. E pronto, isto passou-se e não há mais nada a contar. Basicamente, depois foi tudo normal. Tens que dizer o teu feedback. Para alguém que nunca tinha conduzido, acho que não foi mal. Acho que correu bem. Experimentou fazer pontos de embreagem lá numa parte a subir, parar o carro e fazer o ponto de embreagem a subir. Cada outro que ia fazendo ia correndo melhor que o anterior, até que ao fim já estava a fazer isto quase em automático. E pois, de resto, acho que correu bem. Yeah. Foi positivo e acho que vai ser muito bom quando ele for para a escola de condução, em que já não vai perder tempo em aulas de condução, que tem que aproveitá-las ao máximo, a perceber melhor como é que funciona o básico, que ele isso já vai saber. Yeah. E pronto, e depois qualquer dia temos ir outra vez, não é? Sim, depois vamos a outra. Quero ir àquele que Fort Sign depois. Muito bem. Pronto, era Depois isto. eu também quero ir. Podes ir, Quero ir lá ver. mas leva tu as chaves do teu carro. Depois eu já vou ter outro carro. E depois vai ser mais difícil. Olha, acho que agora temos que falar deste.
Pois isto aqui também já foi pai, aqui. Domingo 22, ou foi há uma semana? Há uma semana. Eu pensava que ele estava a dizer foi pai. E eu, mas quem é que foi pai? Foi Já pai foi para aqui. Yeah. Portanto, finalmente saiu a nossa música dos Immortal End, o primeiro single, One Night Stand. Está agora em todos os lados, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, nos Instas, Stories, no TikTok, no Snapchat, ainda não sei se também já está, em todo lado. Mas Já está, eu nem fui ver isso. Deixa-me perguntar uma cena. Assim- Alexa, toca One Night Stand. está no Amazon Music também. Escute suas músicas favoritas do pop. A minha Alexa é burra. Com Amazon Music Unlimited. A Amazon Music Unlimited, pagaste? Não quero. Alexa, stop! Não quero. Pois Agora já não se cala, caralho. Alexa, stop! Então, mas ela não dá o Spotify. Se estiver Pois, ligado ao dá. teu Spotify, dá. Eu sei lá, não percebo nada Ela não disso. percebe. Está em inglês. Não, em Só dá português. só dá se estiver ligado com o telemóvel dela ao Spotify. Normal está ligado, porque eu tenho a aplicação da Alexa e assim. Alexa, Tens a aplicação, não quer dizer que tens toca ligado. no Spotify One Night Stand Immortal End. Vou cumprir a música de One Last Time de One Last Time. One Last Ela Time. é uma burra, Ela não bué entende burra. brasileiros. Yeah, ok, mas pesquisem e vejam a música, deem uma força, sigam no Sigam as nossas Spotify redes e sociais. no YouTube. Em todo lado e principalmente no Insta, immortalend_official, que é onde publicamos fotos e todas as informações sobre tudo. A música foi a primeira música. Eu ia dizer que foi uma gravação própria, eles andaram a estudar como é que funciona, a gravar eles próprios e a produzir. Foi ele próprio que produziu, fez a produção toda da música e acho que o resultado final foi muito, muito positivo para alguém que, tipo, durante 2 semanas, 3 semanas, andou a estudar como é que funciona e andou a fazer e andou a improvisar e nunca tinha feito aquilo, nem sabia como é que se fazia. E acho que o resultado final ficou muito bom, portanto acho que deviam ouvir. Tipo, foi assim, não sei se já tinhas dito aqui num podcast há algum tempo atrás, que eu sou bué da noob com computadores. Então comprei um computador de propósito, praticamente, porque quase não uso para mais nada, ainda jogávamos antes e não sei o quê, mas comprei de propósito para a banda, por causa que gravámos músicas e não sei o quê. Propósito também te fazia falta, né? Mas foi já também a pensar nisso. Foi mais a pensar nisso até. E então, tenho bué para fazer e não sei o quê, e ainda tive que estar a ver vídeos até 1 da manhã sobre técnicas e não sei o quê, e tentei fazer o meu melhor. Já agora podes pôr um pouco no teu telemóvel. Posso? Cortam-te aí os direitos de autor. Não corta. Pois, está através Quem é que tem que da... pagar os direitos de autor? És tu? Pois, nós também ninguém nos paga nada. A ti. Tem que pagar A a ele. mim. Não, Pois. a ele não. Quem vos vai pagar supostamente é a produtora... não é a produtora que se diz, é a plataforma que lançou a música. Eles é que recebem supostamente, acho eu, intermediariamente os valores e depois fazem-vos o pagamento. Posso meter aqui um bocado de ar. Só que isso acho que normalmente para receberes royalties sobre uma música que tem poucos ouvintes, por enquanto, Sim, isso vai demorar muito tempo. Portanto, não tem muito perto. Só um cheirinho. Podes passar, se calhar, um pouco mais para a frente. Até que chega a uma parte. Muito bom. Acho que ouçam completo, vale a pena. Ouçam. E deem o feedback. E pronto, agora queremos gravar ainda este ano um álbum, desta vez tudo melhor, as músicas todas que temos feitas até agora, gravar um álbum, meter essas músicas todas lá, mas desta vez com mais calma, não sei o quê, porque houve muitos stresses quando estivemos a gravar, acho que eu até cheguei a contar. Se calhar num estúdio, não é? Enviar depois os tracks que gravamos para alguém editar profissionalmente. Ok, então vocês fazem a gravação e entregam só a produção. Exato, porque é mais barato. Pois, acho que também pode ser uma boa ideia, até porque a gravação vocês conseguem fazê-la Sim, isso é mais fácil do que a produção. Sim. A produção é mais preciso ontem saber. que eu ouvi pela primeira vez. Já não sei qual era, mas eu ouvi pela primeira vez ontem. Love Potion é a nossa última música, que já não deu para tocar até ao fim, mas isso fica para o próximo podcast. O concerto de ontem. Então o concerto de ontem vamos falar no próximo podcast. Sim.
Pronto, deixar aí. Podemos falar agora? 15 minutos. Tempo? 15. 15 minutos? Já, Já dá. Dá. Então falamos já. Portanto, tu estiveste comigo no backstage o tempo todo, como band staff. Pronto, o que eu posso dizer sobre o concerto de ontem é, por exemplo, aquilo foi um concurso de bandas em que eram 6 participantes ou 7, 5 participantes. Seja certo. E Eu acho que eram 6. Eram Tinha 5. 3-3. Pois talvez fosse. Não. Não, 5. Que 3-3? Era 5-5. Eram, Que na pronto. folha que estavam assim 3 e 3 para votar. 5 e 5, que tinhas 2 vezes para votar. Pois era. Eram 5 participantes e pronto, eles foram os primeiros de todos a tocar. Logo aí já não gostei muito disso, porque se é um concurso que vai durar 4 horas, os primeiros vão ter sempre menos público, supostamente, do que o resto dos outros todos. Aconteceu que não, nessa parte logo erramos, porque eles foram as pessoas que tiveram mais público durante a participação deles no concurso. À frente do palco estava bué da gente, tudo cheio, bué da gente, e quando eles saíram do palco e vieram os outros artistas, não estava ninguém em frente ao palco, ninguém. Então, O resto, 2 ou 3 pessoas, o resto estava tudo espalhado nas barracas da cerveja. Assim, havia gente a ouvir, mas não havia gente ali à frente do palco mesmo a apoiar e etc. Os nossos fãs são loiais. Depois havia a questão da votação, todas as pessoas que estavam ali podiam votar e a votação do público contava 50% do resultado final e o resto dos 50% era o júri que decidia. Pronto, podemos fazer spoiler. Eles ficaram, spoiler desde já, eles ficaram em terceiro lugar, né? Depois 2 raparigas a tocar piano e a cantar à capela, praticamente, só acompanhada de piano. Covers, atenção, ficaram em primeiro lugar e houve outra banda de rock que ficou em segundo. Para mim, a outra banda de rock só teve o segundo lugar à frente deles pelo facto que tiveram um soundcheck muito melhor do que o deles. Porque o soundcheck deles estava péssimo. Eles têm músicas em que canta a vocalista que toca baixo e em que canta o baterista. O micro cantam os dois, como às vezes cantam os dois, sim. O micro da vocalista estava bom na voz, estava no tom certo e etc, no volume correto também, mas o micro do baterista estava muito, muito, muito baixo e eles começam com uma música que é ele a cantar, né? E então nós de repente estão eles a começar, tudo muito bem, instrumental muito bem, começa o Marius a cantar, o baterista, e quase não soube. Não soube mesmo quase nada, muito, 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 muito baixo. E eu vi ele a fazer um esforço para cantar mais alto e mesmo assim, pronto, tiveram um soundcheck péssimo e é uma vantagem muito grande dos outros participantes, porque é normal que a primeira banda não tenha um soundcheck tão bem feito porque vai afinando. Vem a segunda banda, eles voltam a fazer soundcheck e a terceira voltam a fazer, sempre assim. E o problema é que eu fui trabalhar para já desde as 10 até ao meio-dia e depois tive que ir bué da rápido, andar bué da passos para ir trocar de roupa e depois ir outra vez para buscar a minha guitarra e depois tu trouxeste o resto das minhas cenas e depois eles disseram que estamos lá à 1 para começar a fazer as coisas e não sei quê, a montar a bateria do Marius e não sei o quê, e para fazermos o soundcheck, que às 2h30 tínhamos que começar a tocar. Ora, eram 2h10 da tarde, soundcheck ainda não tinha sequer começado, ainda faltavam microfones lá de cima, não sei o quê. Eu, com bué de stress, já ter ido trabalhar e não ter corrido muito bem, porque também não tivemos muito tempo e não sei o quê, e depois preparar as coisas e depois ainda nem está o soundcheck e não sei o quê. Eu não tive bem essa noção. A quanto tempo, a que horas começou o soundcheck? Começou às 2h10 para aí. 2h10 e depois começou o concerto o quê? 2h30? Aí 2h40 20 minutos, assim, meia hora de soundcheck, não é suficiente. Não, acho que nem foi 2h30, começou até, só fizemos 20 minutos para ir de soundcheck, começou depois às 2h30, aí eles queriam começar às 2h30 para não atrasar. E depois metem a banda toda tipo under pressure. Não, e essa foi outra questão, que é, são 5 participantes. Aquilo era suposto durar das 2h30 até às 6 da tarde, certo? Pronto. Estamos a falar de uma janela de 3h30. 3h30 para 5 participantes. Eles tinham um plano para tocar 20 minutos. Vinham outra preparados para tocar 20 minutos. Tinham-nos mandado e-mails a dizer para nos prepararmos para tocar 20 minutos. Depois, passado algumas semanas, disseram para tocarmos entre 15 e 20 minutos. No último e-mail,
ou aliás, agora quando disseram quem ia tocar, quando aqui quem os experimentos aqui disseram que cada banda tinha 15 minutos para tocar e nós tínhamos 20 minutos, 21, 22 minutos preparados e não nos deixaram tocar mais tempo, tivemos que cortar 2 músicas, foi tudo uma bosta. Pronto, e depois, para além disso, o que foi muito errado foi que eles foram apressados, disseram à última hora que tinham que cortar músicas, que só tinham aquele tempo, tiveram uma música que correu mal porque havia problemas ali na eletricidade, que não estava ali as coisas bem, estava-lhe a falhar a guitarra às vezes. Eu estava a tocar, do nada a guitarra desliga-se e depois eu vou carregar nos meus pedais, não sei o que é que se está a passar, volta-se a ligar, continuo a tocar, volta-se a desligar, e 3, 4 vezes seguidas que se desligou e tivemos que parar a música, era a primeira música que estávamos a tocar logo e era a nossa nova música e não deu para tocar até ao fim. E tipo, eu tenho uma cena nos concertos que é, eu vou, estou um bocado com stress e não sei o quê, na primeira música e tal, mas costuma correr bem e depois estou mais aliviado, correu bem, estou chill, agora vou tocar as outras não sei o quê. Mas eu estava com bué de stress, a música correu depois mal, a guitarra sempre a desligar-se e não sei o quê, tivemos que passar à próxima música e eu fiquei logo ali com mais stress e o concerto para mim não foi mesmo grande coisa, mas agora que já foi ontem, que já não estou com aquelas dores de cabeça do concerto, penso que por um lado foi bom porque foi uma grande aprendizagem. Sim, exato, é sempre bom tirar as questões positivas dos acontecimentos. E pronto, e o que me revoltou também foi eles estarem a apertar com eles para encurtarem o tempo. Eles ao fim acabaram e estavam a tentar que tocassem outra, não era? Yeah. E receberam a indicação da produção que não tinham ordem para tocar. Houve momentos em que as vencedoras pediram time-out, não sei por que motivo. Eu vi ela a pedir tempo, o Kurt Zwarten, e tiveram uma pausa para aí de 15 minutos, em que não está ninguém no palco, não está a acontecer nada, ninguém está a perceber o que é que está a acontecer, e qual é o motivo deles serem apressados e depois haver outras pessoas que têm a disponibilidade para, ficamos, 15 minutos de espera, ok, não faz mal. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Sobre o soundcheck ainda, o que eu tenho a dizer é que, para já, o gajo que estava lá não devia perceber muito. Além disso, eu tinha visto a aparelhagem dele, bué da antiga, e eu também faço soundcheck quando vou montar um palco com o meu chefe e não sei o quê, e ele usa uma cena que é cara, mas que é nova e que é bué da boa, que ele tem no iPad e tudo, e dá para controlar muito melhor as cenas. Eu próprio já sei como é que isto se faz, ele ensinou-me e tudo, e não é muito difícil, e o gajo estava mesmo muito mal, até que nós pensávamos que estava tudo mais ou menos de cima do palco, mas não estava, porque assim que começámos a tocar, tipo, o soundcheck, primeiro faz a bateria, tudo, depois faz o baixo, depois a guitarra, depois as vozes, e depois tudo junto, e quando começámos a tocar tudo junto, 1, 2, 3, começámos a tocar, não sei o quê, e o Mário estava um tempo inteiro atrás, e eu disse, alô, não me estás a ouvir? E ele disse, eu não ouço a tua guitarra, só estou a ouvir do teu amplificador, não está a ouvir nada do meu monitor. Pedimos ao gajo para meter mais alto, eu meti um bocadinho mais alto, o Mário continuava sem ouvir, um bocadinho, até que o Mário começou a ouvir, estava bem. E depois o gajo, pronto, até vou guardar assim. Guardou, começámos a tocar outra vez, pum, vem grande som da minha guitarra, do monitor dele, íamos-nos partindo os ouvidos a todos que estávamos de cima do palco, Pois muito foi. mal. Pois foi lá está, foi um soundcheck muito fraco, o técnico estava lá muito fraco também, ou então o material que ele tinha ali não estava habituado a trabalhar com aquele material, e lá está, o enquadramento de tudo isto foi nas festas da cidade, em que está a acontecer N coisas por toda a cidade, muitos palcos, não era vocês tinham um único palco, eram muitos palcos espalhados e com certeza muitos técnicos espalhados por todo lado. Se calhar ali não calhou os melhores técnicos. Exatamente. E não calhou o melhor material por ser um concurso de bandas, por não ser uma coisa profissional, por não estarem a receber um cachê. Então onde é que fica esta aparelhagem que não é tão boa? Mete então naquele palco. Percebes? É muito provável que tenha acontecido coisas organizadas pela cidade são sempre assim. Mas não quer dizer que seja sempre, calhou porque estavam enquadrados numa coisa que não era considerado talvez até a coisa principal. Naquele momento era, mas em todo o festival de que foi a festa não era o palco principal fora. Depois outra cena que ela queria dizer era o calor. Sobre o tempo, É que estava um calor desgraçado. E foi às 2 da tarde. Foi às 2 da tarde, começou, e à frente do palco, onde estava o público, era mesmo onde estava a bater o sol. E nós, de cima do palco, aquilo é assim, tudo preto, fechado, com um calor desgraçado de cima do palco. E ter que tocar assim, não sei o quê, um calor desgraçado. E tipo, para mim, era muito melhor se tivessem vindo os músicos todos,
às 2 da tarde, por exemplo, fazemos o soundcheck todo seguido, todas as bandas, temos as cenas tudo de cima do palco, fazemos o soundcheck, porque depois é só irmos trocando os microfones, já não Claro. precisas de 20 minutos, é só 5 minutos ou 10 no máximo, trocas os microfones, está tudo feito. E assim tínhamos o soundcheck tudo feito em 1h30, se calhar, para todos, ou 2 horas, vamos dizer assim, e as pessoas chegavam mais tarde e viam tudo seguido, Claro. e além de verem tudo seguido, já estava mais sombra ali e não sei o quê. Yeah. Agora assim não... E havia muito mais pessoas, porque mesmo sendo sábado, há muitas pessoas que trabalham, tipo, até às 5 ou 6 da tarde. E E havia depois- pessoas que queriam ir ver, mas a essa hora não dá. Certo, e depois aí quer dizer, e entre as bandas estás ali 20 minutos à espera que venha o próximo, Yeah. o próximo concorrente do concurso, e isso qual é o jeito que isso tem? Não tem jeito. Não presta. Pois. Não, houve muitas falhas ali e é como dissemos, já foi uma aprendizagem que fica para próximas vezes. Aprenderam muitas coisas e muitas coisas que podem ser evitadas das próximas vezes por já terem estes acontecimentos na bagagem. Exatamente. Pronto, e então se calhar o que é que falta? 5 minutos era um Falta- tema para ti, que estás a falar há pouco. Falta dizer que se quiserem ver fotos e vídeos sobre o concerto, vão à Immortal and Official no Insta. É isso mesmo. Eu ia perguntar se vocês já ouviram falar dos Ocupas. Já. Não? Não. Os ocupas que fazem as casas das pessoas vazias. Sim, Já. sim. A Nunca viste? primeira vez que eu ouvi falar foi numa série que eu ando a ver portuguesa, e essa série é de piadas e assim, então eu pensava que aquilo era uma piada e que não era verdade. Só que depois ouvi outra vez falar. Onde é que eu ouvi falar disso? Foi no podcast, claro, do Plágio, da Mariana, e elas estavam a falar também das Ocupas e disse, então afinal é mesmo verdade. Só que elas estavam a dizer, acho que é noutro país, aqui, em Portugal, não sei se já existe ou se não existe. Mas Assim, realmente- pelo que eu vi, eu acho que em Espanha já há muitos casos, muitos mesmo, e que também não sei, acho que até já em Portugal há alguns casos disso, se não me engano. Mas basicamente eu ainda não percebi bem o contexto disso, porque tipo, as pessoas vão de férias, supostamente deixam as suas casas e depois vai lá umas pessoas ocupar essa casa, mas a polícia não pode ir lá tirá-las porque são ocupas, tipo, como assim? Pois, eu acho que basicamente é do género, tu agora vais de férias e alguém aqui sabe, eu não sei como é que funciona, por exemplo, na Alemanha, mas sei que na Espanha é mais ou menos isso que acontece. As pessoas vão de férias e a sua casa fica vazia. E então alguém que sabe que aquela casa está vazia, ou que descobre, arrombam a porta, entram, mudam a fechadura, por exemplo, e ficam a viver dentro da casa das pessoas, partem tudo, dão cabo das coisas e... Mas como é que isso é permitido? E depois, tipo, as pessoas fazem queixa, só que, lá está, a polícia não, por alguma lei, não sei porquê, não os pode tirar dali, porque acho que envolve uma ordem do tribunal e não sei o quê, e leva tempo, e depois já. E as que é que pessoas as pessoas ficam fazem? ali, não podem fazer nada, por isso é que já há serviços que... Ficam sem casa. Sim, mas já há serviços que criaram, tipo, tens um grupo de amigos, criamos uma empresa anti-ocupas, que supostamente eles vão lá e metem as pessoas na rua. Pois, eu também Mas eles- ouvi falar Mas disso. já. a lei acho que também diz que eles não podem fazer isso, basicamente. Só A que... cena é que as pessoas, quando sabem que tu foste de férias, não sei o quê, também o risco de a casa ser roubada, por exemplo, é maior. E então, supostamente, pelo que eu estou a perceber, para ninguém roubar a casa, ou se calhar para também tratar dos animais ou das plantas ou assim, haver os ocupas. E depois Não, vens, os Ocupas vens são nossos precisas, amigos. precisas da casa para viver e eles não saem. Porque não Era- saem. Espera aí, os ocupas é uma cena má. Claro! São Pensei que pessoas estavas a falar ao contrário. Tipo, eu agora deixo Tipo- aqui a minha casa e tipo- vou para Portugal. Vem aqui uma pessoa qualquer, arromba Ok, uma porta, ok, fica começa a aqui viver aqui. em minha Eu casa. pensei que estavas a dizer, a ver, eu acho que já ouvi falar sobre isso. Eu pensei que estavas a dizer, a ver, tipo, como se fosse um Não. trabalho que se chama Pois. ocupas e depois fazerem tipo um contrato e as Enquanto pessoas vais de irem férias viver ficam lá. cá a cuidar Isso era da uma cena casa, a boa. cuidar da coisa. Não, Isso era não, bom, é sim. isso. Yeah, Isso era bom. bora Mas fazer. isso aí basicamente são os ocupas. Só que quando tu chegas eles saem e estes não. Pois. E Isso é é bem isso. à toa. E acho que já há muitos casos em Espanha disso e pessoas tiveram essas casas. Houve um casal, uma família portuguesa que aconteceu isso numa casa em Paris. Agora estou-me a lembrar que vi sobre isso. Eles basicamente também foram de férias, ou o que foi, e depois quando chegaram tinham a casa ocupada e toda destruída e não sei o quê. Depois, de alguma forma, já não sei como é muito bem, os gajos que lá estavam a ocupar a casa saíram e eles gravaram dentro da casa, tinham tudo partido, tinham lixo dentro, estás a ver, uma cómoda, um armário. Tu abres, roubaram a roupa, deixaram lá lixo Ai, dentro da cómoda, como se fosse um caixote de lixo. Yeah. Muito mal. quem é Mas que teve tipo uma ideia dessas e tipo, quem teve essa ideia provavelmente sabia que Não sei se sabes Ah, como é que a polícia não nos Europa vai está proteger. neste momento, não mas sei, caso mas saibas, está bem à toa. é muito fácil associar quem é que teve essas ideias.
Pois, não sei. Não, eu sei que não sabes. Mas, cada vez mais é algo que também causa um pouco de revolta saber que tipo, os criminosos acabam por ser mais defendidos do que as vítimas e é um bocado revoltante. Pois, mas essas pessoas não têm casa para ir roubar a dos outros. Claro, supostamente não têm em casa, não é? Então são sem abrigo. Pois, então, não sei, deve ser. Senão também chegam à casa deles, está ocupada e depois Então, mas também os sem vira-se abrigo, feitiço como é que contra o eles têm feiticeiro. força para arrebentar uma casa se eles, coitados, nem comem, não é? Então estou a falar sério, então Ela não pensa tem que sem- dinheiro, não tem Quando casa. nós falamos de sem-abrigos, ela pensa logo naquela imagem de um homem todo magro com as barbas grandes a andar na rua a cheirar mal. Claro. Então vou pensar no quê? Nem vou dizer aqui nada. Pois, não vale a pena, tirem as vossas conclusões. Tirem as vossas Tirem as vossas conclusões. conclusões e pronto. Vai Não vale a haver- pena. Pois nós é que somos os maus da fita. Pois. Não vale a pena falar. Eu vou escrever uma música para a minha banda sobre isso. Sobre mim. Não, sobre o que está a passar Sobre na uma Europa. coisa. Vai ser o nosso próximo tema. Mas é isso, a questão dos direitos humanos também já se fala há bué de- por exemplo, o filme da Tropa de Elite, se não me engano, o segundo filme, exatamente, já abordava este assunto em que os criminosos têm aquela pessoal e assim dos direitos humanos acima de tudo e não sei o quê a defendê-los e as vítimas onde é que ficam no meio desta história toda? Não... Pronto, lá está. Pois, Acho que acabam por não ter pois. tanta representação como os criminosos têm. Já está a acabar Já, o eu tempo. sei, mas não faz mal. Fizeste La Casa de no último Papel, episódio. La Casa de Papel é igual, as pessoas do lado dos criminosos em vez de do lado de... É isso. Pois é. Pronto, então Tá bem. fica assim este podcast e siga para o próximo Episódio 30. Fica assim este podcast. Ou este episódio. Tchau. É um podcast.